e hoje é dia de mostrar como se comportou a carteira do canal durante o mês de junho. Quais foram os aportes que eu fiz, quais foram os proventos que eu recebi e qual é a estratégia do canal para os próximos meses. Se você gosta desse tipo de vídeo, então curte, compartilha, se inscreve no canal e bora para o conteúdo. Aqui, carteira do canal que está em R$ 713.782,84, uma rentabilidade negativa de aproximadamente 1%, na verdade 0,68%. A gente recebeu R$ 8.272,78 de proventos nos últimos 12 meses e um total de aproximadamente R$ 21.000 em proventos, hein, pessoal? 20.959,957 reais com 9 centavos. Carteira do canal que tem tido um desempenho bastante expressivo de crescimento constante nos últimos 12 meses. Você percebe que a carteira do canal que saiu de R$ 373.105,32 em julho de 2024 para R$ 713.782,84, mais do que dobrou o patrimônio. Nós dobramos o patrimônio nos últimos 12 meses, basicamente com, obviamente, novos aportes, e também uma estratégia de alocação que tem se movimentado ao longo dos últimos 12 meses. 54% dos nossos ativos estão em renda fixa, rendimentos de previdência privada e do caixa. 26,53% da nossa carteira estão em ações do mercado local, de 15,93% em ações internacionais, 2,58% em fundos imobiliários. Nós temos 0,25% em criptomoeda e 0,11% em ETF. Pessoal, falando um pouquinho mais aqui sobre os ativos da nossa carteira, começando pelas ações, né? Nós temos 7 ativos hoje, um valor total de R$ 189.343,50, uma variação negativa de 7,66%. Isso aqui não nos preocupa, porque o nosso investimento é sempre voltado para o longo prazo, rendimento passivo, dividendos. É óbvio que a gente vai sempre fazer as nossas alocações para maximizar, mas a gente não está de olho, não está preocupado na rentabilidade, no rendimento da carteira no curto prazo, tá, pessoal? Primeiro ativo da nossa carteira é Vale, com 800 ações. É, a gente tem uma variação negativa de 0,51% com R$ 44.432, seguindo de Petrobras com 1.300 ações, uma variação negativa de 9,07% com R$ 41.496 de saldo. Terceira posição com BB Seguridade e 1.000 ações, uma variação positiva basicamente estável de 0,04% com R$ 36.050, seguido aqui de Banco do Brasil com 1.600 ações. Na verdade, o Banco do Brasil teve uma caída bastante expressiva. Você vê que a ação teve uma queda de aproximadamente 28%. Nós temos um acumulado aqui, uma variação acumulada de 18,05%, mas desde o seu pico a ação já acumula quase 28% de queda e a gente tem um saldo de 34.976. Ela estava bem mais posicionada aqui entre primeira e segunda posição e caiu bastante.
A quinta posição da nossa na carteira é CEMIG, com 1.168 ações. Nós temos uma variação positiva de 1,23%, com R$ 12.731,20. A sexta posição da nossa carteira é uma outra ação do setor de energia que eu gosto bastante, bastante resiliente, não tem quedas muito abruptas, está sempre navegando ali entre 22,50 e os seus R$ 24. Aqui a gente vê até que o investidor 10 deve ter dado um errinho, que a gente está vendo uma variação de 45,26%. Não é isso tudo. A gente tem um preço médio aproximadamente de R$ 24 e um preço total de 22,79% e um total aplicado de R$ 12.420,55. E por último, pessoal, eu tenho começado a aplicar bastante em Unifique, que é uma empresa do setor perene também de telecomunicações. É uma empresa, uma small cap do Sul, que eu acredito bastante, uma empresa de crescimento. Eu comprei 200 ações aqui, 100 ações no mês de junho, a R$ 3,95 centavos de preço médio, contra R$ 3,77 de preço atual, uma variação negativa de 4,44%. Eu acredito bastante no crescimento dessa companhia no Sul. Na verdade, ela tem crescido bastante e as suas ações estão ainda, no meu ver, bastante descontadas. A gente tem um total aqui de R$ 754,50. Falando um pouquinho mais sobre os nossos fundos imobiliários, nós temos somente três ativos, né? Em termos de estratégia, fundos imobiliários vai ser o foco do nosso canal nos próximos meses. A gente quer fazer um rebalanceamento entre ações e fundos imobiliários, principalmente através de novos aportes. Lembrando que fundos imobiliários têm sempre a vantagem do rendimento mensal, né? Então todo mês pinga ali o seu rendimento e a estratégia do canal é sempre acumular cotas para que a gente possa viver de renda passiva e não depender do INSS. A gente tem um total de R$ 18.448,41 e uma variação positiva de aproximadamente 4% nos nossos fundos imobiliários. No detalhe aqui, o nosso principal fundo hoje é um Fiagro, que é um fundo imobiliário aqui, Snag 11, que tem um risco a mais, né? A gente tem se dado super bem com ele, a gente tem 1.353 cotas, a um preço médio de 9,18, o preço atual com 9,67, então uma variação positiva de 5,39% e um saldo de R$ 13.083,51. E a gente tem aplicado bastante em GGRC 11, que é um fundo do tipo de tijolo do segmento de logística e está extremamente descontado a um PVP de 0,88 e eu acredito bastante que nos próximos meses, com a expectativa de redução, por exemplo, da taxa Selic, a gente tem uma queda eh, dessa taxa Selic e uma valorização, principalmente nesses fundos de tijolo. E eu acredito bastante no setor de logística. Na minha opinião, é o setor mais forte do grupo de fundos imobiliários. A gente comprou bastante cota dele no mês de junho e a gente acumula agora R$ 5.050,08. Por último, a gente tem aqui um fundo do segmento híbrido, que é o MXRF11, com apenas 27 cotinhas e uma desvalorização de 1,16% e um saldo total de R$ 255,96.
Evoluindo aqui para criptomoedas, pessoal, sem muitas novidades, o que a gente investe é basicamente em Bitcoin. A nossa posição atual de criptomoedas, ela é bastante pequena, então a gente tem 0,25% somente da carteira e a nossa ambição é ter aproximadamente 5% do total de carteiras. A gente vai esperar o momento oportuno para fazer a correta alocação em criptomoedas. Eu acredito que no longo prazo o Bitcoin ele é um investimento que se valoriza bastante e a gente não vai ficar fora dele, tá? E, por último, tanto o ETF quanto estoques. Na parte de ETF, a gente tem BOVA11, né, com apenas 6 cotinhas, uma variação positiva de 13,42%. E na parte de ações internacionais, nós temos 2 ativos, pessoal. O primeiro deles é Merck, que é uma empresa farmacêutica com 217 cotas, ao preço de 76 aqui dólares e 17 cents, né, uma variação positiva de 7,40%, e Apple com 14,75 cotas, né, a um preço médio de 245 dólares e 9 cents e uma desvalorização, uma variação negativa de 15,21%. Em termos de estratégia, a nossa ambição é ter 15% de participação em estoques e vocês podem ver que a gente está atingindo aqui essa média, né? Na verdade, então, o que a gente quer é mais alocar em fundos imobiliários e segundo em criptomoedas, né? A gente quer subir um pouquinho também a nossa parte de ações, né? A ideia é que a gente tenha 50% do nosso fundo em ações. E falando um pouquinho mais, então, pessoal, sobre a rentabilidade. Vamos ver aqui a rentabilidade da nossa carteira, né? Nos últimos 12 meses, nós tivemos uma rentabilidade positiva de 0,77%. Só no último mês, 0,14%, né? Uma rentabilidade baixa. No ano de 2025 tem sido até então um ano de mais rentabilidades positivas do que rentabilidade negativa. Você vê aqui que, considerando julho até então como um mês de rentabilidade positiva, eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de julho de 2025. Até então nós tivemos 5 meses no positivo e 2 meses aqui só no negativo, basicamente os meses de maio e os meses de abril, né? E com relação a proventos, falando em rentabilidade, vamos analisar um pouquinho mais sobre os nossos proventos. No mês de junho, que a gente teve a segunda maior entrada de proventos no canal, só perdendo para o mês de março de 25, nós recebemos no mês de junho o total de R$ 1.282,68. De novo, só perdemos para o mês de março, que a gente estourou. Nós tivemos R$ 2.882,08, né? E em termos de recebimento de proventos, vamos olhar aqui no detalhe o que a gente recebeu. Lá no começo do mês, fundos imobiliários, GGRC11 com R$ 21. Tivemos duas entradas de Banco do Brasil, uma com R$ 115 e uma com R$ 426. Aí, seguindo, ao longo do mês, nós tivemos mais fundos imobiliários, o MXRF11 com um pouquinho aqui de R$ 2,70. Petrobras, que nos pagou R$ 248,34. O nosso Fiagro, que nos pagou R$ 148,83 de dividendos. E por último, uma sequência de 4 dividendos da CEMIG, começando aqui com R$ 37,49, R$ 47,27, R$ 14,81 e finalizando com R$ 220,04, né?
E ao longo do mês de junho, nós também fizemos aportes, né? Então, os aportes da carteira, assim como eu falei, em termos de estratégia, vão estar voltados cada vez mais para os nossos fundos imobiliários, porque a gente entende que através dos fundos imobiliários a gente consegue gerar caixa para que no médio e no longo prazo a gente faça os corretos rebalanceamentos da carteira e o crescimento de aportes e, consequentemente, o crescimento do patrimônio, né? Então a gente fez começando de trás para frente, uma série de 4 lançamentos aqui. Compramos 209 cotas no dia 30/6 de GGR6, 15 cotas no dia 26, 7 cotas no dia 25 e mais 15 cotas no dia 24, né? Mas não foi só de fundos imobiliários, a gente também fez uma série de compras de ações. No dia 23 eu comprei 100 ações do Banco do Brasil, que, como eu comentei aqui, eh, está com uma desvalorização bastante acentuada nas últimas semanas. No meu entendimento, está com um preço extremamente descontado, né? E é sempre uma ação de um setor perene, o setor bancário, que a gente não pode deixar de ter na carteira se você está sempre, assim como a gente do canal, mirando o médio e o longo prazo e viver de rendimentos e não depender do INSS. Então, fizemos um aporte aqui de 100 cotas ao preço de R$ 21. Aí, no começo do mês, nós fizemos alguns aportes no dia 9, né? A gente comprou CEMIG e ISA Energia, 100 cotas de cada uma delas. CEMIG a R$ 10,26 e ISA Energia com um preço bastante atrativo de R$ 22,80. Assim como eu falei, é uma ação que eu gosto bastante, eu tenho na carteira já há bastante tempo, é uma ação de um setor perene, a ISA Energia é uma ação do setor de transmissão de energia, está presente num dos maiores centros, que é São Paulo, paga dividendos sempre no começo do ano e não pode ficar de fora esse setor da sua carteira se você é um investidor com foco em dividendos, né? Eu comprei mais ISA Energia no dia 6, foram mais 6 cotas, né? E no dia 5, como eu havia falado, comecei a intensificar um pouquinho mais os aportes no setor de telecomunicações, aplicando aqui na Unifique, foram 100 cotas a R$ 3,89. Acredito bastante que essa deve ser uma ação que deve crescer bastante nos próximos anos. Então, vai ser uma ação que vai ficar por bastante tempo aqui na carteira do canal, né? Mas não só disso, mais uma vez, no começo do mês aqui, eu investi em mais 41 cotas em GGRC11 e fiz uma sequência de compras após uma venda de ETF que eu fiz no dia 3/6. Eu vendi as minhas 88 cotas de LF TS11, né, a R$ 134,20, que me trouxe R$ 11.809,60, e com isso eu comprei BB Seguridade, eu comprei 200 cotas de BB Seguridade, né? Primeiramente eu comprei a R$ 36,89 e depois eu comprei a R$ 36,25. E por último, eu comprei no mês de junho mais 100 cotas de Vale. Eu acredito bastante que Vale está extremamente descontada, né? Paguei R$ 52. A ação da Vale que chegou a bater R$ 49 alto, né? Agora tem tido uma recuperação bastante expressiva. Acabei comprando mais 100 cotinhas de Vale para acumular e melhorar meu preço médio também. Tá, pessoal? Então era isso o que eu tinha para o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, leva esse vídeo para mais pessoas, dá uma moral para a gente. Eh, Até o próximo vídeo. Um forte abraço e fui!